120 pessoas afetadas pelo temporal que provocou estragos em Catalão. 3 dias depois, os moradores tentam se recuperar do alagamento com o rompimento de represas. Mais de 100 motos apreendidas numa operação da Polícia Rodoviária Federal. Motociclistas bêbados com documentos irregulares flagrados em menos de 24 horas de fiscalização. Carnaval antecipado numa das principais cidades turísticas de Goiás. A folia, que é tradição em Caldas Novas, já começa nesse fim de semana. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h17. Jornal Anhanguera, segunda edição, chegando ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Mais de 120 pessoas foram afetadas pelo temporal que provocou vários estragos em Catalão e 3 dias depois, a cidade agora tenta se recuperar. Os pontos mais atingidos pela enchente estão sendo recuperados. A prefeitura vem trabalhando para reforçar a estrutura dos aterros nas represas que transbordaram. Enquanto isso, os moradores estão se recuperando do susto e dos prejuízos. A água desceu lá das represas tão forte que levou tudo. Levou nossa laranja, levou melancia, levou tudo embora, tudo. Vocês já contabilizaram o prejuízo, Jaqueline? Em cerca de uns 7 mil, mais ou menos. O comércio da Jaqueline fica praticamente na margem do córrego da Chácara, onde mora também o seu Anísio. Ele mostra a altura que a água chegou na casa onde vive há cerca de 25 anos. 2 horas da manhã começou a água subir, começou a levantar a cama para cima, eu tinha que cair fora. Eu saí só, não teve tempo de pegar nem o chinelo. O seu Luiz Carlos também passou um sufoco no dia do temporal. As máquinas de costura que estavam num cômodo que foi inundado foram levadas para outro local da casa. Molhou os motores, essas coisas, agora tem que saber esperar para fazer o técnico para verificar, para ver. Um computador que queimou, esse queimou. A máquina de lavar que estourou tudo. A chuva forte de terça-feira deixou rastros de destruição em muitos pontos da cidade. 3 represas da zona rural do município se romperam. As represas que ficam dentro da cidade transbordaram, mas suportaram a maior tromba d'água dos últimos 60 anos. Ninguém ficou ferido, mas 122 pessoas foram afetadas diretamente pelo temporal. Cerca de 5 mil moradores tiveram a rotina alterada por conta da inundação. 3 mil pessoas ficaram sem transporte coletivo por quase 2 dias. O Estado publicou hoje, inclusive, a lei que estabelece regras para a segurança de barragens. Só que o governo tem um outro problema para resolver: convencer os donos a procurar a Secretaria de Meio Ambiente para cadastrar essas represas. A nova lei coloca no dono da represa a responsabilidade por tudo o que acontecer caso haja rompimento, vazamento ou mau funcionamento da barragem. É que muita represa em Goiás foi construída sem um engenheiro, que é o responsável por projetar o reservatório e calcular os riscos. Um barramento é uma obra de engenharia. Como obra de engenharia, ela precisa ser calculada. Quando você tem uma barragem estruturada dentro das dimensões de projeto adequada, ela aguenta, às vezes, 2, 3, 4 vezes mais água do que ela tem capacidade de armazenar. O que não acontece com uma barragem feita sem as condições técnicas adequadas. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente estima que existam aqui em Goiás 9 mil barragens. O problema é que o governo do estado não tem informações precisas sobre as estruturas desses barramentos, de que jeito eles foram construídos. É por isso que desde o ano passado, os donos dessas 9 mil represas deveriam ter feito um cadastro no governo, dando informações detalhadas. Acontece que até agora, só 300 procuraram a secretaria. No começo deste mês, choveu muito em Pontalina. Uma represa se rompeu. O dono não tinha feito o cadastro de segurança de barragens. Essa semana foi em Catalão. Que onde foi o rompimento da represa. Choveu muito na cidade e 3 barragens se romperam. Catalão é um dos 90 municípios goianos que tem Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nestes casos, competem aos municípios que têm essa secretaria fiscalizar as barragens com até 20 hectares.
A gente entende que tem barramentos mais importantes do ponto de vista de risco, que a SEMAD precisa estar atenta. A Prefeitura Municipal ela tem a descentralização, né, do estado de Goiás, então ela pode sim efetuar a fiscalização. A Prefeitura de Catalão diz que vem fazendo fiscalizações constantemente. Elas passam por constante fiscalização, a gente tem ações junto com as outras secretarias do município para fazer, por exemplo, a desobstrução dos canais de dissipação, né? A desobstrução dos canais de drenagem. A secretária estadual de Meio Ambiente não vê outra saída senão o cadastro de segurança de barragens. É que o Estado não tem fiscais suficientes para atuar de uma única vez em todos os cantos de Goiás. Então a nossa fiscalização, que é pequena, ela vai e atua naquelas que a gente já verifica pelos dados do cadastro que tem e apresentam maior risco. Então com isso a gente ordena o pouco esforço de fiscalização que a gente tem, os poucos fiscais, para ir exatamente naquelas que estão apresentando risco. O nosso problema é que nós temos ainda um baixo número de cadastros realizados. E aí, então, um alerta, o cadastramento de segurança de barragens, ele deve ser feito no site da Secretaria de Meio Ambiente, que é esse cadastro aí que você vê, cadastro de barragens meioambiente.gov.br. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 veículos irregulares em Rio Verde, na região sudoeste, a maioria motos. Eu vou chamar a Lara Leão, que tem mais detalhes, Lara, porque chama a atenção a quantidade de veículos apreendidos em menos de 24 horas de fiscalização. Boa noite. Isso mesmo, muitas autuações em poucas horas. Boa noite a todos que acompanham a gente. Foram muitas motos e motociclistas irregulares. Em um dos casos, um jovem de 13 anos estava pilotando. Todos esses veículos apreendidos foram levados para um pátio de uma empresa de guincho. A operação se concentrou principalmente nas BR-060 e 452. As duas dão acesso à área urbana de Rio Verde. E sobre essa operação, o inspetor Fernando Prado, da Polícia Rodoviária Federal, falou mais para a gente. Vamos ver. Desde Acreúna até Rio Verde vem sendo fiscalizado motocicletas, são veículos utilizados para a prática de assaltos, também estão relacionados aos acidentes graves registrados pela PRF, acidentes com óbito. Então, durante essa fiscalização foi verificado muitos motociclistas irregulares, menores conduzindo motocicletas, condutores embriagados, transitando em local proibido. As motocicletas foram recolhidas ao pátio da PRF. Para retirar, eles vão ter que regularizar a situação para poder ter acesso novamente a essas motocicletas. Essa operação, então, começou ontem no final da tarde, terminou agora há pouco, no fim dessa tarde também, e foram mais de 110 veículos apreendidos e 600 multas aplicadas. Então, muita coisa, Luciano, principalmente em menos de 24 horas. Por isso a importância, né, de estar sempre de olho aí nessas rodovias, agora aí na rodovia federal, né, BR-060 e também na rodovia 452, na BR-452. Obrigado, Lara. 2 homens foram presos em Valparaíso suspeitos de um golpe chamado de golpe do troco. No carro deles, a polícia encontrou notas fiscais mostrando que a dupla agiu em Goiás e também no estado de Minas. Pela imagem da câmera de monitoramento de um supermercado, dá para ver que o suspeito entrega uma nota de R$100, a atendente confere para ver se é verdadeira. Na hora de colocar no caixa, ele diz alguma coisa e segura a nota. Sem que a atendente perceba, ele puxa e coloca no bolso. Tudo é bem rápido. Ele ainda entrega um valor menor para facilitar o troco. Ela acaba se confundindo e devolve o troco referente aos R$100 para ele. E ela acaba devolvendo, além da nota de R$100, o troco que deveria ser descontado do valor da compra. A polícia diz que por ser venezuelano e falar outro idioma, isso pode ter ajudado a aplicar o golpe. Além de Lusiânia, os suspeitos também aplicaram o golpe em Catalão, Pires do Rio e também em Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais. A dupla foi presa na noite desta quinta-feira e com eles a polícia apreendeu quase R$4.000. Várias mercadorias foram recuperadas. A polícia explica que o golpe do troco é novo aqui na região. Basicamente, o estelionato é isso, é enganar as pessoas, né? Praticar ali algum ato criminoso usando a boa-fé e ludibriando as pessoas. Tem que ficar atento e as câmeras de segurança ajudam na investigação em relação a esses crimes de estelionato. Agora, um alerta para você, porque já está valendo em Goiás o novo modelo das placas de veículos. Segundo o Detran, esse padrão Mercosul,
traz mais segurança aí para os donos. Só que tem um problema, muitas empresas ainda não estão preparadas para a mudança. A exigência da nova placa já está valendo, mas em todo o estado, menos de 10 empresas estão habilitadas para confeccionar o novo modelo. É o caso de Itumbiara, em que os emplacamentos com o padrão Mercosul devem demorar de 20 a 30 dias, já que as empresas ainda estão se adequando. Os itens com relação a instrumentos, máquinas, equipamentos para poder fazer a geração das placas. Desde o último dia 10, o Detran está credenciando empresas interessadas na confecção das novas placas. Essa empresa em Rio Verde, no sudoeste do estado, se preparou para as mudanças. Tivemos que adaptar todinho nosso material, que é as máquinas. O novo modelo é confeccionado na cor branca com uma tarja azul. Tem uma letra a mais e um número a menos. A placa Mercosul não traz mais o nome do município nem do estado de origem, apenas a bandeira e a sigla do Brasil. Outra mudança é a existência de um QR Code, um código que é lido pelos celulares, onde será possível acessar todos os dados do veículo. As novas placas são obrigatórias para os veículos novos, aqueles que vão receber o primeiro emplacamento. A placa antiga também deve ser substituída sempre que houver alteração das características do veículo, mudança de município ou estado, em caso de furto, roubo, extravio ou dano da placa antiga, ou sempre que houver a necessidade de instalar uma segunda placa traseira. Em outras situações, a troca da placa cinza pela do padrão Mercosul não é obrigatória. Segundo o Detran Goiás, o valor das novas placas devem obedecer o preço máximo determinado pelo órgão, que é de R$ 120 para carros e R$ 52,98 para motos. Bom, a lista das empresas que estão cadastradas no Detran você pode conferir então no nosso site de notícias, o G1 Goiás. A Prefeitura de Minasul, no norte do estado, abriu uma licitação para comprar quase R$300 mil em sorvetes e picolés. Marina Demore está chegando aqui ao vivo com a gente com outras informações. Ô Marina, qual que é a justificativa para a Prefeitura gastar tanto dinheiro comprando picolé, hein? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, no edital diz que esses mais de 27 mil picolés e outros 2.500 potes de mais de 10 litros de sorvete seriam destinados aos fundos municipais de educação e de assistência social. Nós entramos em contato com a Prefeitura para tentar um esclarecimento, tentar entender melhor como seria essa distribuição, mas ainda não tivemos uma resposta. Segundo o edital ainda publicado no último dia 15, esse preço é compatível com levantamentos feitos em empresas do ramo. Cada picolé sairia por uma média de R$ 1,76 a R$ 2,26 e cada pote de sorvete a R$ 92, uma média aí que daria de R$ 295 mil. Agora, o que também chama bastante atenção é que o pregão foi realizado ontem lá em Minasul, mas nenhuma empresa se interessou em assumir esse serviço que a Prefeitura estava interessada em pagar. É claro que nós vamos continuar acompanhando essa situação para saber, Luciano, se a Prefeitura vai reeditar esse edital, se vai publicar novamente. Vamos ficar de olho aí. Pois é, Marina, muito obrigado aí pelas informações. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir o Procon de Jataí multa a Enel por má prestação de serviço. Sete e 32, depois de receber várias reclamações de produtores rurais, o Procon de Jataí multou a Enel por má prestação de serviço. Sobre esse assunto, nós vamos falar com Bruno Dourado, que tem outras informações, mais detalhes, né, Bruno? Muito boa noite para você. Foram 2 multas. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Realmente, são 2 multas, uma de R$ 800 mil e outra de R$ 3.200.000. Essas multas foram aplicadas devido às constantes quedas de energia elétrica na zona rural aqui de Jataí. Inclusive, produtores rurais tiveram diversos prejuízos, inclusive na produção de leite. É que com a falta de luz, a ordenha e o resfriador não funcionam e o leite acaba perdendo. Para se ter uma ideia, teve produtor que parou de produzir leite devido a tantos prejuízos.
Inclusive, há 3 semanas, revoltados, produtores rurais aqui de Jataí jogaram leite na porta da Companhia de Energia Elétrica como uma forma aí de protesto. Vale lembrar que não é a primeira vez que o PROCON de Jataí multa a empresa AENIO por esse mesmo problema. Claro, a gente procurou a AENIO para saber o que ela tem a dizer e foi informado que a empresa ainda não recebeu nenhuma notificação dessa multa. Luciano, eu volto com você. Muito obrigado, Bruno. E olha, foram muitos acidentes hoje nas rodovias goianas. Na BR-364, por exemplo, em Jataí, um acidente envolveu 4 veículos. Segundo a PRF, o motorista de uma carreta de soja não conseguiu frear e invadiu a pista contrária. Acertou um caminhão carregado com madeira que bateu num caminhão-tanque e este caminhão ainda acabou empurrando uma caminhonete para fora da pista. Ninguém ficou ferido. O motorista de uma carreta morreu na BR-050 entre Catalão e a divisa com Minas Gerais. O motorista perdeu o controle e a carreta bateu na proteção metálica da rodovia e tombou. A rodovia ficou interditada por 3 horas perto do acesso a Cumari. Um caminhão carregado com abacaxi tombou às margens da BR-153, a 15 quilômetros de Porangatu. O motorista ia do Pará para São Paulo. Ele teve ferimentos leves. Também na BR-153, um deslizamento de terra derrubou uma árvore na pista entre Anápolis e Porangatu. Foi pouco depois de Interlândia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros estiveram hoje à tarde no local para liberar a pista. Bom, e diante disso, tempo chuvoso, vamos ver como é que fica o tempo amanhã? O sábado vai ser de sol com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento e que podem ser fortes em algumas regiões. Chove mais no sul e sudoeste do estado. Nas outras regiões, o volume deve ficar em 10 milímetros. Calor de 31 graus em Itumbiara. Previsão de chuvas isoladas em Catalão. Em Porangatu, 33 graus. E a temperatura em Anápolis não passa de 27. E o fim de semana está prometendo porque a gente vai falar agora de carnaval. E Caldas Novas, no sul do estado, a folia foi antecipada. Começa amanhã, resgatando aí os velhos e tradicionais carnavais de marchinhas e também os bloquinhos. Vamos ver como é que está tudo por lá com o Emerson Ferreira. Oi, Emerson, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Essa é a segunda edição do Carnaval Antigo, viu, Luciano? É um resgate desse carnaval tradicional aí, que tem o objetivo, claro, de trazer foliões e muitos turistas para Caldas Novas, nesse período agora que é de baixa temporada, né? A abertura oficial é amanhã, 6h30 da tarde. A concentração é na Avenida Orozimbo Correia, no centro lá de Caldas Novas, e os foliões vão sair pela rua aí, com muitos bloquinhos, bandas tradicionais e, é claro, fantasias como de Pierrot e Colombina. Esse ano também marca o retorno dos bonecos gigantes, que são aqueles bonecos já tradicionais do Carnaval de Olinda, lá em Pernambuco. Eles vão estar aqui em Caldas Novas, animando todos os foliões. E tem também uma novidade, tem um desfile de carros antigos, que vão percorrer aí as principais ruas da cidade. Essa iniciativa surgiu de um grupo de amigos para incentivar o turismo na cidade, Luciano. Valeu, obrigado. Ótima dica para o fim de semana. Obrigado, Emerson. Vamos falar de futebol agora. Campeonato Goiano finalmente saiu a primeira vitória do Vila Nova. 1-0 suado, sofrido, que valeu o 5º lugar na tabela para o Tigrão. Depois de 7 meses sem vencer em casa e de tropeços nas 2 primeiras rodadas do Goianão, o Vila ganhou do Grêmio Anápolis, 1-0, gol do João Pedro. Nossa imagem do dia hoje vem de uma operação Tapa Buracos em Orizona, que foi feita por 18 presos por dos regimes fechado e semiaberto. A ideia foi do juiz Ricardo de Guimarães e Souza e também do diretor do presídio Orizona, o Fabrício Bonfim. A gente vai terminando por aqui, outras notícias no Jornal Nacional. Boa noite para você, um ótimo fim de semana, até amanhã.